Opa! Fala pessoal, temos de novo, meio-dia, terminando hoje essa série aí, onde nós estamos aprendendo algumas coisas, e uma delas é como nos tornarmos participantes da natureza divina, através do conhecimento, da prática, crendo assim que receberemos muitas bênçãos de Deus, bênçãos espirituais, perdão, e também bênçãos materiais, tá? Deixa eu te falar uma coisa, quando você adquire conhecimento bíblico, e quando você recebe bênçãos espirituais, como dons, discernimento de espírito, capacidade, inteligência, sabedoria divina, isso sucessivamente vai te promover. Vai promover você, vai fazer com que você cresça, apareça, resplandeça a glória de Deus, né? Ah, né? E também vai tornar você capacitado a se desenvolver e desenvolver outras pessoas, promovendo assim o reino de Deus, a sua vida, também pessoas, trazendo também a consequência de tudo, que é a boa consequência, né? Consequência vai fazer você ter uma sequência de crescimento. E isso também faz com que você entre em propósitos de Deus. Dentro dos propósitos, a provisão, várias e vários, né? Tipos de provisão. Então, né? Deu, passou. É a minha Torete. Não, já essa Torete não é tua. Nunca foi, nunca vai ser, mas está aqui por enquanto, né? Então é isso. Eu queria que vocês aprendessem, soubessem e acreditassem, sabe? Tudo é processual, tudo tem um tempo. E no meio disso tudo, nós não podemos existir. Então, nós temos aí de 6 a 7 vídeos ensinando sobre este assunto, que com certeza vão promover você. Se você se dedicar a fazer, a aprender e não desistir. Ponto, tá? Então é isso, tá? Então hoje eu vou terminar aqui trazendo o resumo, o significado das palavras, tentar fazer com que você desenvolva uma mentalidade maior, melhor, através do que eu estou te passando aqui, te ensinando. Como eu sempre digo, não importa se eu estiver errado ou não, estude, aprenda, vamos crescer juntos. Eu não sou um homem soberbo, não sou orgulhoso, então eu reconheço que eu sou falho também, tá? Mas, como nós não somos ainda perfeitos, só Deus, nós vamos nos aperfeiçoando, entendeu? Tá? Então fechou. Perdão pelos tics. Um dia eu vou melhorar, um dia vai passar. Creio que vai chegar um tempo que vai ficar bom. E se não acontecer? Tranquilo, eu continuo perseverando. Então vamos lá. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor. De Jesus nosso Senhor. Olha que, olha que interessante. Gente, quase caiu a live. Não sei se está dando para me ver. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, tá? Então a graça e a paz são multiplicados. Isso aí quebra muita coisa já que a gente pensa às vezes, tá? A graça é multiplicada, a paz é multiplicada. E aonde? Como? De que jeito? Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ponto. Tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. Hoje você está aprendendo, esse é o sexto ou sétimo vídeo que vai te ensinar a multiplicar a graça, multiplicar a paz. Uau, olha que bom. Já pensou você orar e dizer, Deus, eu preciso de uma bênção, e Deus vai lá e diz, então tá, eu vou te dar a graça de receber a bênção. Senhor,
estabelece a paz naquele lugar, vou estabelecer a paz, ali vai ter paz. Só que ele fala, no pleno conhecimento, fechou? Então, por quê? Porque se você tiver conhecimento, você vai saber como atrair essa paz, como se comportar para que a manifestação do reino seja dada através de você. Pegou revelação aí, hein? Então vamos lá, eu vou explicar sobre os significados aqui e também já vou dar entendimento, tá, dos versículos. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, tá? Tá nos outros vídeos. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Fechou, ele chamou ele para a própria glória e pela sua própria virtude, que é poder, tá? Pela qual ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas para que, olha aí o objetivo, como sempre, vos torneis, por meio delas vos torneis participantes da natureza divina. Então, para que você se torne participante da natureza divina, que é a natureza de Deus, você precisa saber que é por meio das promessas. Sabe quem é uma das maiores promessas? Salvação. Promessa, o reino, promessa, Jesus, a graça manifestada, promessa, a palavra. Então, você vai adquirindo essas coisas, vai concebendo elas e vai, por meio delas, te tornando participante da natureza divina. Fechou? A Bíblia diz que Jesus foi a graça anunciada pelos profetas que desejavam muito ver, mas não viram, mas que profetizaram há anos atrás. E hoje é vista por nós. Essa graça, né, derramada sobre todos, ou melhor dizendo, para todos. Só que a Bíblia diz que nem todos creram em Jesus. Então, a graça não está em todos. Pegou? Então, vamos lá. Para que, por meio delas, nos tornamos participantes da natureza divina. E ele diz como agora. Então, você tem que prestar atenção. Escapando da corrupção que há no mundo por conta da cobiça. Então, agora eu vou começar a explicar aqui, tá? Corrupção, tá? O ato de se corromper. Tá? Então, você precisa ser uma pessoa que não se corrompe. Nisso você precisa ter integridade. Pegou? Aí leia sobre integridade. Íntegro. O que é uma pessoa íntegra? Que não se corrompe, tá? Então, corromper-se é isso. Hoje você é fiel a Deus, mas por um motivo você quebra a infidelidade. Então você se corrompeu. Eu não vou adulterar, mas alguma coisa aconteceu que me motivou e eu adulterei. Corrompeu. Mas Jefferson, foi por conta daquela pessoa. Não importa. Você se corrompeu. Então você não pode se corromper. Por motivo algum. Eu não vou falar mal das pessoas. Daqui a pouco alguém falou mal de você, você falou mal de volta. Alguém fez mal para você, você fez mal. Não importa o motivo. O que importa é que você está fazendo. Então você se corrompe. Então, mas não podemos nos corromper. É manter-se fiel, além da circunstância. Tá bom? Então é isso. Ah, Jefferson, então, se a gente se corrompe, como é que fica? Você precisa lutar contra essa corrupção. Às vezes você tá feliz porque Deus te abençoou, mas aí você fica triste porque não conquistou algo. Você corrompeu a sua alma, vice. Então ele fala que nós somos participantes da natureza divina, tá? Por meio das promessas, escapando da corrupção que há no mundo por conta da cobiça, sabe? Você se corrompe porque as coisas que você deseja desse mundo não são alcançadas, aí você se entristece, você se corrompe por conta dessas paixões, as paixões mundanas, os desejos mundanos, né? Podemos concluir também que a inveja, a soberba, o orgulho, ciúmes, todas essas coisas também nos corrompem, tá? Então nós temos que ser livres, libertos. Como? Vencendo-as, tá? Não adianta você orar e dizer, Deus, tira de mim os ciúmes. Não, eu tenho que lutar e vencer contra esse sentimento. Tá? E ele fala, por causa da cobiça. O que é a cobiça? Então já falamos da corrupção. Alguns tipos. Cobiçar é desejo desenfreado. Esse desejo desnaturalizado. Eu cobiço, eu vivo só cobiçando. Eu vivo para a realização dos desejos. Só por isso. Então já está uma cobiça desenfreada. E aí ele está falando, nós temos que escapar da corrupção que vem por conta da cobiça. Então está dando um indicativo. As nossas cobiças nos corrompem. Às vezes você está cobiçando algo, isso não alcança, aí você acaba se corrompendo. Ou você faz coisas erradas até alcançar. Você está se corrompendo e a cobiça
É o vínculo disso. Então a cobiça também, né, dependendo de como você exerce ela, ela pode ser pecaminosa, tá? Tiago diz assim: cobiçais e nada tendes. Pedis e não recebeis porque não sabeis como pedir. E ele fala, porque vocês pedem por seus próprios interesses. Olha a cobiça errada. Pegou essa, não? Tá pegando essa revelação? É forte. Então, cuidado com a cobiça. Corrupção, cobiça. Aí ele fala agora, né, como você manter e adquirir, né, e como você deve proceder. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança. A fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ansiosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pegou essa ou não? O que eu quero que vocês entendam? Pamela, Deus abençoe. Ele está fazendo uma promessa. Bom dia. Aprendam aqui. Tem uma promessa. Só que é toda a promessa, eu já estou sempre falando isso, ela tem uma exigência. Por que Deus exige para poder nos dar algo? Porque a exigência de Deus é a capacitação para receber. Entenda isso com o coração aberto, porque aí você vai se tornar uma pessoa frutífera. É como o seu filho, tu quer um carro, filho? Quero, pai, eu quero um carro. Tá, então tu vai tirar a habilitação e eu quero um bom comportamento. Por quê, pai? Porque a habilitação te deixa apto a dirigir e o bom comportamento me faz confiar em ti. Ah! Assim é o nosso Deus. Olha quanto ele nos ama. Ele não nos dá nada que nós vamos perder. Então ele quer nos capacitar para ganhar. Pegou? Estão pegando essa? Então, por isso que ele está falando, se essas coisas existirem em vós, a prática do que eu estou ensinando aqui já no 6º ou 7º vídeo, se essas coisas existirem em vós, elas não vão deixar vocês ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de Deus. O que é infrutífero? Pessoa que não produz frutos. A Bíblia diz, não se pode colher espinhos de figo. A árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Deus quer tornar você uma pessoa boa para que você produza frutos bons. Então ele vai dizer, vocês não vos tornarão infrutíferos praticando isso. O que é isso? A pessoa infrutífera não consegue produzir, ela não consegue romper na vida, ela não consegue ser bem-sucedida, ela não consegue ter uma vida em constante progresso de bênçãos espirituais e materiais. Tudo dá errado. Então, Deus não quer isso para você. Então, está aqui o plano perfeito. Qual? Praticando esses ensinos, vocês vão ser frutíferos. Vocês vão fazer as coisas e vai dar certo. Vocês vão se relacionar e vai dar certo. As amizades vão dar certas. Casamento vai dar certo. Mas na prática do que as Escrituras dizem sobre tais coisas. Tá vendo? Então, não é que Deus está proibindo você ou não quer te abençoar. Mas Deus quer te tornar apto para ser o abençoado e ser uma bênção. Uau! Meu Deus do céu, gente. Como é que a gente não consegue entender isso às vezes? Tá bom? Então vamos explicar aqui, tá? Sobre essas coisas que eu estou trazendo para que a gente possa crescer, tá bom? Olha que interessante. Vamos lá. Primeira palavra que eu quero que você aprenda. Sobre virtude, tá? O que é virtude aqui? Tá bom? Tem 2 significados. Primeiro, dunamis ou dinamis, tá? Que significa força milagrosa, cura e autoridade divina. Por isso que ele diz, acrescentai a virtude à fé. A fé o que é? A fé é crer no que está escrito, praticar, independente da situação, circunstância ou momento. Você tem fé nas escrituras. Então a palavra aqui é virtude. Então, qual é o significado da virtude? Força milagrosa. Olha que interessante. Você está sem força, você precisa ter virtude. Como é que eu adquiro virtude? Eu oro a Deus, eu me consagro a Deus, eu vivo uma vida piedosa. Lembra da piedade dos outros vídeos? E eu recebo o poder. Então eu tenho que estar apto para receber virtude. Então ele fala, acrescente a virtude, a fé. Vamos lá. Então virtude, força milagrosa,
que é uma força milagrosa, eu sei o que é isso, posso garantir. Cura e autoridade divina. Você vai ter autoridade, sabe esse medo? Ele sai, vem autoridade. Sabe a incerteza? Sai, vem autoridade. Sabe a cura? Vem cura. Ah, olha aí o Jefferson com Tourette, porque ele não vem a cura. Ah, não é bem assim. Autoridade divina não é uma autoridade humana que se acaba. Pegou? O segundo significado é arete, que significa pureza. Olha, a Bíblia diz que nós temos que purificar o nosso coração para que possamos ter um nível espiritual com Deus. Ela diz em Mateus 5,8 assim: só os puros de coração verão a Deus. Aí eu já tenho também 8 horas ou 7 horas de ensino sobre o coração. Tá lá no meu canal, no YouTube. Tá? Jefferson Oliveira. Então vamos lá. Pureza, integridade e esforço para fazer o bem. Então, a virtude significa isso, tá? Força milagrosa, cura, autoridade divina, pureza, integridade e esforço para fazer o bem. Fechou, gente? Ó, já temos aí. Segunda questão ali que nós temos é a perseverança, tá bom? Vamos lá. Vou resumir aqui para vocês, olha. Rapidinho, espera aí. Acrescentai a virtude à fé, o conhecimento à virtude, domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio, a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade e o amor à fraternidade. Tá? Vamos lá. Então, já vimos sobre virtude, agora perseverança, tá? Perseverança é a qualidade ou constância. O que é a constância? Continuar. De quem não desiste diante de obstáculos para alcançar um objetivo específico. Uau! Vice, você precisa ser perseverante e constante. Vai dar certo, acredite. Então a perseverança tem a ver com constância, não desistir, enfrentar os obstáculos rumo a um objetivo. Tá? Trata-se de uma força da vontade focada ao longo do prazo, combinando com firmeza emocional e esforço contínuo. Vamos lá. Persistência, pertinácia, tenacidade e firmeza. Mais um pouquinho, tá? Vem do latim perseverantia, que remete a prolongamento e constância. Fechou, tá? Sobre piedade eu já ensinei, pega essa então, vamos lá. Então ser perseverante é isso, tá? Não é parar, não é desistir, é continuar fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Disciplina e perseverança andam juntos. Discipline a sua perseverança. Não foi uma pessoa perseverante que, não, eu vou começar, mas eu acabei desistindo. Não, coloque uma disciplina. O que eu faço, Jefferson, então, para ser perseverante? Faça sem motivação. Faça mesmo sem ser reconhecido. Faça mesmo que você esteja recebendo mal, continue fazendo o que é certo. Perseverar. Tá bom? Piedade, já expliquei nos outros vídeos. Vamos lá. Significa devoção e reverência a Deus. Tá? Respeito. Então, devoção, reverência, respeito. Leia sobre devoção, leia sobre reverência e leia sobre respeito, tá? Não se limita apenas a ter... Opa, não, significa devoção e reverência. Não se limita apenas a ter pena ou dó, mas representa uma vida de obediência, amor filial e respeito a Deus, que naturalmente se reflete em atitudes justas e compassivas com o próximo também. E também piedade tem a ver com compaixão ao sofrimento alheio, tá? Depois você olha no vídeo lá e aprende mais. Então vamos lá. Então, piedade é isso, respeitar, obedecer a Deus, ter compaixão pelo próximo, ter devoção, ser reverente, reverenciar o Senhor, tá? Vamos seguir nesse estudo. Agora, acho que eu já falei da piedade, tá? Tem mais um pouco aqui. Adoração, ó, piedade tem a ver com adoração. Fala, Johnny, bom dia. Consagração e submissão à vontade divina. Pegou? Compaixão, cuidado pelos necessitados e
atitudes justas. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Muitos de nós não somos abençoados porque somos desobedientes. Isso é uma verdade, tá? E quando você é desobediente, você pode dizer que foi por isso, foi por aquilo. O motivo que você quiser dar não importa. Mas você foi desobediente. Então isso vai trazer consequências da desobediência. Assim como a obediência vai trazer a consequência da obediência. Quanto mais obediente, sequencialmente mais você recebe de Deus. No tempo certo, determinado, tá bom? Então, todo o ensino aqui é para preparar-nos para sermos abençoados, tá? A Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Aqui já tem uma palavra de discernimento para você olhar a sua vida, tá bom? Então ele fala, por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à fé ao conhecimento, conhecimento à virtude, domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio, a piedade, a perseverança, a fraternidade, a piedade, o amor, a fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos. Já ensinei aqui sobre frutos, tá? Então vamos lá. Já aprendemos sobre virtude, fé é obediência às escrituras, tá? Isso é fé, a fé vem do ouvir da palavra. Então, a fé vem da palavra. Então, a fé também tem a ver com emuná e também tem a ver com kavaná, tá? Que é a intenção, a obediência, a inclinação, tá? Perseverança, recém aprendemos. Piedade também. E agora, domínio próprio. O que é o domínio próprio? Domínio próprio tem que estar ligado ao conhecimento bíblico, tá? Esse domínio próprio tem a ver com Gálatas 5 lá, tá? Que é o fruto do Espírito. Então, o domínio próprio tem que estar ligado aqui. Eu expliquei ontem sobre essa sequência para vocês aprenderem bem. Então, eu tenho que ligar o domínio próprio. Ele diz assim, e o domínio próprio ao conhecimento. Por quê? Porque o meu domínio próprio é uma coisa, o domínio próprio que Deus ensina é outra. Então, no conhecimento de Deus, eu adquiro o domínio próprio de maneira correta. Então, eu não sou enganado. O que é o domínio próprio aqui? Eu nego a mim mesmo, eu nego o pecado, eu tenho domínio sobre as coisas. Isso está tudo ligado ao que a gente está estudando hoje, tá? Então, ligando o domínio próprio ao conhecimento. Esse domínio, tá? É o domínio. Então, o inimigo não tem domínio sobre você. E nem a sua carne tem domínio sobre você. Você tem domínio sobre essas coisas. Então, você consegue, a partir do domínio próprio, ser também perseverante, constante. E assim você vai adquirindo responsabilidade, respeito espiritual, na hierarquia espiritual, né? E nisso os combates são mais favoráveis a você. Você consegue vencer as suas batalhas. Domínio próprio é importante, viu? Ele abre portas, tá? Se você conhece uma pessoa que não tem domínio próprio, você promoveria ela? Não, então o domínio próprio te promove. Fechou, tá? Domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio. Por quê? Porque a perseverança tem que estar ao domínio próprio para que você não perca o domínio próprio. Você persevere. Então, na hora que você tem que exercer o domínio próprio, você não estou conseguindo, está difícil. Persevera. Já ensinei sobre perseverança aqui, tá? E ele fala a perseverança é o domínio próprio e a piedade é a perseverança, tá? Já aprendemos sobre piedade. Agora aprendemos sobre perseverança, fraternidade, tá? Fraternidade o que é? É o conjunto de pessoas. Então, nós temos esse amor fraternal, que é de um para com os outros. Então, a fraternidade tem a ver com conjunto de pessoas. Nós devemos ter fraternidade, sermos fraternos, estarmos uns com os outros. Tá? Então, isso é fraternidade. E a piedade, a fraternidade, a piedade, e o amor, a fraternidade. Acabou. Então tá. Então, tá. Nós aprendemos hoje aqui o significado das palavras. Eu não consegui ser didático, mas tá bom. E agora eu vou dar um resumo, tá? Para que vocês saiam daqui prontos. Vamos lá. Nós aprendemos hoje sobre virtude, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Tá bom?
Então, se nós executarmos o que aprendemos de maneira certa, em todos esses vídeos, tá? Eu acredito que só o fato de você começar, você já vai crescer, tá bom? Então, você pode ter 1000 promessas e nenhuma acontecer. E você pode ter só uma e ela acontecer. Por que que não acontece? Porque eu não estou apto. Tá, mas Deus faz promessas? Faz. O problema é que tem... Quando Deus faz promessa, ele exige. O problema é que, às vezes, o Espírito que está prometendo não está exigindo. Complica, tá? Eu não gosto de falar dessas coisas porque trazem lutas, mas às vezes vai ter que ser falado. Então, vamos lá. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai virtude. O que é virtude? Poder, dunamis, né? Integridade, fé, obediência, né? Acreditar nas escrituras, domínio próprio. Já vimos sobre domínio próprio, né? Não sermos dominados, mas dominarmos. Conhecimento, as escrituras, perseverança, constância, continuar rumo ao objetivo, piedade, respeito, compaixão, devoção, fraternidade, união, amor. 1 Coríntios 13, vocês vão saber o que é amor, né? Que é o amor de Deus. Nós temos que acrescentar esse amor, amar uns aos outros. E é isso, tá bom? Resumo da série, hoje acaba. Não consegui ser bem didático, né? Bem explicativo, porque eu não tive nem tempo, eu trabalhei toda manhã. E aí tive 15 minutos para preparar aqui. Mas é isso. Eu acredito que se nós praticarmos essas coisas de maneira correta, nós vamos crescer muito e sermos muito abençoados por Deus. E isso vai promover a nossa espiritualidade, vai curar a alma, vai curar o corpo, vai nos deixar com uma mente sadia. Muitas coisas que você não consegue resolver e que às vezes Deus não faz e não responde, é por conta da nossa ignorância, de não termos conhecimento, e se não temos conhecimento, não temos a prática. E às vezes nós trocamos, né, uma live de estudo por uma live de profecia. A gente fica só procurando profecia, profecia, profecia. Sabe o que é isso? Pessoas que sempre querem comer a comida pronta, mas nunca quer se dedicar a fazer. Isso é fácil, né? E Deus está vendo, entendeu? E aí você às vezes recebe uma palavra, vai atrás dela até se cumprir, mas você não está pronto, preparado, não tem base, não tem estrutura e acaba perdendo. Mas não é bem assim sobre esse negócio de Deus prometer sem antes te preparar. Isso aí é complicado, é outro assunto. Que Deus abençoe vocês. Eu passei o conhecimento que estava ao meu alcance com a intenção de fazer com que nós todos venhamos crescer juntos no reino de Deus, para desfrutarmos de tudo que Ele tem para nós. Né? Como eu disse, eu ensino aqui, é gratuito, não exijo nada, não cobro nada. Né? Ao contrário de... Espero que você valorize e seja abençoado por Deus. E até a próxima. Que Deus abençoe. E é isso aí. É isso aí, Pamela. Que Deus abençoe também a tua vida, possa crescer. Eu te disse um dia que Deus ia te transicionar, né? E que essa transição tem muito a ver com isso que eu estou falando, com todos os ensinos, tá? É você sair de um estado que você está para outro. Eu vejo que tu tá num relacionamento, isso aí tem a ver com transição também. Deixa eu te falar uma coisa aqui. É bom sempre que a gente se prepare e esteja preparado para toda e qualquer situação. O que é isso? A Bíblia é a nossa preparação, né? Sobre relacionamento, sobre amizade, sobre negócios. Ela nos ensina como nos comportar. O que é isso? Ter algo em nós, esse comportar. O que eu porto? O que eu comporto? E assim eu tenho comportamento, pegou? Se fizermos tudo de acordo com as Escrituras, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito de Deus nos favorece, nos respalda. A Bíblia diz que o conhecimento sábio alcança favor de Deus. Muitos favores que nós não estamos alcançando é por falta de conhecimento sábio, não é qualquer conhecimento. Então é isso, sabe? Que Deus abençoe, que a gente possa crescer de fé em fé, de glória em glória, de milagre em milagre e de bênção em bênção, tá bom? Então é isso. Pai, minha oração é para que todas as pessoas que vão escutar essa palavra absorvam com o coração aberto e disposto a te conhecer.
e que entendo qual é o verdadeiro intuito que eu estou trazendo aqui, Senhor. Que não é sobre uma barganha, Pai, mas é sobre estarmos capacitados para receber. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que as pessoas olhem todos os vídeos, Senhor, e aprendam, e cresçam, e que sejam abençoados, Pai, da maneira certa, para que as bênçãos não sejam perdidas, não sejam frustradas, que todo rompimento necessário seja dado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que através dessas palavras, dessa série que eu tenho ensinado, Senhor, haja um mover do Teu Espírito, um mover de rompimento, que haja uma frutificação da mentalidade. Haja uma frutificação da mentalidade. E que haja compromisso, Senhor. Que haja dedicação, Senhor. Para que sim, Pai, para que Tu derrame das Tuas bênçãos sobre cada um que vai escutar. Para que Tu derrame. Escute isso, escute prada, candarabassoi. Pai, a minha oração é para que todas as pessoas, Senhor, todas as pessoas que vão escutar esses ensinos, Senhor, sejam frutificadas pelo ensino, que não sejam mais enganadas, que não sejam mais iludidas, que não sejam mais iludidas, que caia por terra toda a ilusão, que caia por terra todo o engano e que a Tua verdade permaneça, que a Tua verdade permaneça. Toda a carnalidade caia por terra e que a Tua verdade permaneça, para que sim, Pai, as bênçãos verdadeiras que vêm de Ti verdadeiramente sejam derramadas e não perdidas, Pai. E não perdidas. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. Amém, Jesus. Amém. Wagner Tim. Chegou no final. Ah, que pena. Bom, eu pretendo amanhã estar de novo aqui, meio-dia, para nós interagirmos. Amanhã eu não sei o que Deus vai me falar. Já tem me dito algumas coisas, mas nós vamos seguir, tá? Vejam os outros vídeos e vamos aprendendo juntos. Amém. Um abraço.